e aí o Ítalo trouxe essa observação, quer dizer, o PS5 Pro, por enquanto, tem como principal objetivo rodar GTA com alguma decência, né, o Ítalo? E a gente não vê também, o Ítalo, a gente não vê também a Sony anunciar nada de muito específico pro... Tudo bem, eu não fico muito atento aos lançamentos, você é o cara aí que fica acompanhando mais os lançamentos, mas eu não vi a Sony fazer uma grande movimentação de falar assim, cara, esse jogo aqui vai ser incrível no PS5 Pro. Você viu ela fazendo essa movimentação? Então Não, parece que ela lançou o console e largou de mão, ó. Vai vir GTA aí, então vocês esperam até o ano que vem, tá? Porque e o que acontece? A Sony tem alguns exclusivos até programados para 2026, mas o grande problema é que os jogos eles estão tendo um problema seríssimo de otimização nos últimos tempos, né? Os desenvolvedores, os escopos são tão grandes, né? Que e tem que lançar tão rápido, que as pessoas elas imaginam que o advento de inteligência artificial e dessa questão das coisas ficarem mais acessíveis torna criar um jogo mais fácil. Mas não é bem assim, porque a nossa barra também subiu. Então, Sim. Por que eu estou contextualizando isso? Porque os jogos eles estão lançando para os consoles e lançam para o PC também, e em ambos eles estão tendo performance sacrificada, né? Então o que acontece? O jogo lança para o console, aí tá rodando lá no PS5, no Xbox padrão, já sofrendo, né? E aí o PS5 já era um console que tinha a promessa de rodar o jogo a 60 frames 4K. E isso já não aconteceu em todos os jogos. Sim. Mesmo você Sim. selecionando o modo performance, tem jogo que para rodar 60 frames, ele cai a resolução praticamente para Full HD, né? Em outras palavras, o que acontece internamente é isso. E o PS5 Pro, né, a promessa dele continua sendo essa, né? E o que acontece é que jogos também nele não conseguem alcançar o 4K 60 frames com fluidez. Alguns jogos conseguem, mas a grande parte não consegue ainda. Então, a promessa do PS5 Pro era o seguinte: você quer escolher entre qualidade ou performance? No PS5 você tem que fazer essa escolha e no Xbox também. No PS5 Pro você não precisaria ter essa escolha entre qualidade e performance, porque tem um modo Pro. O modo Pro o modo qualidade junto com o modo performance. Ou seja, o jogo rodaria bonito e rodaria com frame rate alta. Só que não é isso que acontece ainda. Por quê? Porque existe agora o modo Pro qualidade e modo Pro performance. Que aí adiciona Ray Trace, adiciona um monte de coisa, mas a pessoa no PlayStation Pro, ele ainda roda Precisa 30 escolher. frames. Ainda tem que escolher. Então, assim, meio que caiu por terra essa parada, né? Porque ele consegue rodar melhor, mas não melhor o suficiente para ser um modo definitivo, né? Ô Ítalo, o que você tá me dizendo é que a Sony fez a promessa com o PS5, aí sorrateiramente, achando que ninguém estava vendo, transferiu a promessa pro PS5 Pro. Exatamente. E agora, pelo visto, pelo que você tá me falando aí, ela vai ter que criar o PS5 Super Pro, ou Hyper Pro, para transferir a promessa para um hardware ainda mais possante, que talvez nem o PS5 Pro porque não existe lidar. Nos jogos, na maior parte dos jogos que estão lançando hoje, eles têm um modo de Ray Trace, né? Só que o modo de Ray Trace não roda em qualidade alta, em resolução alta, a 60 frames. Então, quando você escolhe esse modo, você tem que perder performance. E quando você escolhe o modo performance, mesmo no Pro, você perde a qualidade. Então, hoje em dia, não tem mais só 2 modos para você escolher. Tá mais próximo de um PC. Tem jogo que tem 4, 5, 6 modos diferentes para o usuário escolher no PS5 Pro. Então a promessa de que você não precisaria mais escolher, que você teria o melhor dos 2 mundos, agora não é mais assim, entendeu? Pouquíssimos jogos, só os que são exclusivos mesmo. Se você... Já, dos estúdios Sony. Aham.
Se você tem que escolher entre performance e qualidade, então a coisa já não tá cumprindo exatamente o que era a promessa original, né? De você rodar o jogo ali no talo com tudo, sem perder em nada. E aí você não existe. Então... É o novo normal, Ítalo. Podemos dizer que esse é o novo normal. Acostumem-se com isso, crianças, porque não tem muito o que se fazer. Agora, falando de Sony, Ítalo, e aí a Sony tá com números muito bons, né? De novo, ainda não tá pegando o Natal, então é bem provável que dê um salto a esse número de 84,1 milhões de unidades vendidas do PS5. O PS5 já se aproxima aí do seu antecessor PS4, que ficou em 117 milhões de unidades vendidas ao longo do seu ciclo ali de vida útil. Então o PS5 Pro, que esses números envolvem o Pro também, da mesma forma que no 4 lá tinha também o PS4 Pro, mas tem tudo para se aproximar em números do seu antecessor. Agora, quem na verdade não saiu muito do lugar, e aí a gente já criticou aqui suficientemente, né, em programas passados, é a Microsoft. Se a gente pegar aqui o total de vendas, Ítalo, da linha Series, tanto o modelo S quanto o modelo X, modelo X, a gente está em torno de 33 milhões de unidades vendidas. E eu acho que não é muito diferente. Possivelmente quem pegar aí o programa do ano passado, que a gente fez, não vai ver números muito diferentes disso, né? Então acredito que o número de vendas de Xbox deu uma estagnada, porque a própria empresa, a própria Microsoft, começou a direcionar os esforços de Xbox numa outra linha, né? Numa outra abordagem, numa outra pegada. E aí as pessoas falam, bom, então não preciso mais comprar o Xbox. É isso, né? Mas aí a gente gravou já, tem 2 ou 3 episódios que nós falamos sobre isso, que a Microsoft, não, a gente vai lançar aí uma linha ainda mais premium do que a que nós temos hoje. Quer dizer, mas não era plataforma agora? Não era cloud gaming? Não era serviço? Então vai voltar a vender hardware? Quer dizer, a estratégia da Microsoft se tornou um pouco confusa e acho que isso se reflete claramente nos números. Eu acho que em outras gerações, Ítalo, eu não estou com números aqui, também não vou lembrar de cabeça, mas em outras gerações a gente teve vendas bem melhores do Xbox. Sim. Né? Eu acho que isso é um reflexo direto assim, das pessoas estarem confusas, né, em relação ao que a empresa vai fazer. E isso faz com que elas botem o pé no freio. Ninguém tem dúvida em relação à compra de um Switch ou de um Switch 2. Ninguém tem dúvida em relação à compra de um PS5, mesmo que seja o Pro, porque o cara pode não ter o jogo exclusivo do Pro, mas ele pode rodar toda a biblioteca ali do PS5. Claro, né? Claro. Que é a biblioteca também do PS4, né? Como você falou. Mas ainda assim, ninguém tem dúvida. Se o cara não tem um PS4, ele pode muito bem migrar diretamente para um PS5 e ser muito feliz com a escolha dele. Com certeza. Né? E já com a Microsoft, não. Né? Ficou essa coisa no limbo de vai ser a plataforma, mas os exclusivos estão vindo para PC. Quer dizer, então isso claramente se reflete nos números, por isso ela tá aí. Você vê, o Switch 2, que lançou o quê? Foi em junho que lançou o Switch 2? Ele já é 1/3 do que vendeu de Xbox, Ítalo. Ele já vendeu mais de 10 milhões. Ele já é praticamente 1/3 do que vendeu o Xbox. Então, Xbox tá aí, a linha Series tá aí desde 2020. Foi lançado 2020 ou 2021 que eles lançaram? Foi no meio da pandemia que eles lançaram. A linha Series? Foi por aí. Então, assim, tem alguns anos já e os camaradas não conseguem sair das 30 e poucas milhões de unidades vendidas, apesar de ter um hardware excelente, apesar de ter também uma biblioteca incrível. Então o problema não é de produto, não tá deixando de vender porque o produto é ruim. Tá deixando de vender porque eles estão confundindo as pessoas. Isso precisa ser ressaltado, né? Às vezes